Senhor, meu Deus, meu Pai, Salvador eterno, entramos na Tua presença sempre com gratidão. Ó Deus, muito obrigada por tudo. Até porque gratidão, Senhor, no grego é a mesma coisa que graça, favor e obrigado. Então, quando nós falamos sobre obrigado, quando nós falamos obrigada, 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 obrigada por tudo, obrigada por tudo, estamos demonstrando a nossa gratidão por todo o favor, por toda a graça que tem sido derramada sobre nós. Muito obrigada. Nós te amamos, nós te glorificamos, nós invocamos a tua face nesta manhã, com todo o nosso coração, e pedimos que venha ao nosso encontro e se manifeste aqui, porque nós precisamos de mais do Senhor, nós dependemos do Senhor, a diferença é o Senhor, a sua presença muda tudo, garante tudo, transforma tudo, é a tua presença que nos transforma, é a tua presença, é o Senhor, a diferença é o Senhor é que faz toda a diferença. Perdoa-nos, passa do teu sangue sobre nós, passa do teu sangue sobre mentes, olhos, ouvidos, boca, coração, corpo, alma, espírito. Passa do teu sangue sobre pensamentos e sentimentos, sobre olhos, ouvidos, boca e coração. Passa do teu sangue sobre todo o ministério, sobre todo o nosso povo, em todo lugar. Que a palavra seja pregada com responsabilidade, que a igreja seja muito abençoada. Que hoje seja um dia de glória, de uma glória maior, de grande transformação para todos nós. Nós dependemos do Senhor, precisamos do Senhor, sabemos que a diferença é o Senhor, nós te amamos. Repreendemos todas as forças do mal, eu repreendo toda atuação demoníaca, tudo que queira atrapalhar, todo levante, seja inveja, olho gordo, maldades, pragas, rituais malignos, atuações ciladas, armadilhas, ferramentas preparadas contra nós, nós destruímos agora, em nome de Jesus, tudo que foi armado no mundo espiritual contra nós, eu repreendo em nome de Jesus, toda armadilha, todo laço, tudo que se levantou no mundo espiritual contra nós, contra a igreja, contra o ministério, eu repreendo agora em nome de Jesus, eu amarro agora em nome de Jesus, eu lanço no abismo agora em nome de Jesus, todo levante, toda atuação demoníaca, toda força do inferno, todo laço agora, tudo que foi armado, eu repreendo agora em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, o sangue de Jesus tem poder, 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 eu desarmo toda a força do mal, que o diabo seja desarmado agora, que o mal seja desarmado agora, enfraquecido em nome de Jesus, todas as forças do mal, eu ordeno, caiam por terra em nome de Jesus, toda maldade, todo laço, toda cilada, toda ferramenta preparada contra nós, caiu por terra agora em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder sobre nós, o sangue de Jesus tem poder sobre o ministério Mudança de Vida, o sangue de Jesus tem poder sobre o nosso povo, o sangue de Jesus tem poder sobre cada mente e coração, o sangue de Jesus tem poder sobre esta reunião, o sangue de Jesus tem poder sobre esse trabalho, o sangue de Jesus tem poder sobre esse culto, sobre a mensagem, o sangue de Jesus tem poder sobre tudo que vamos realizar aqui, o sangue de Jesus tem poder, há poder no sangue de Jesus, passa do teu sangue sobre todos nós, famílias, ministérios, sobre tudo, passa do teu sangue sobre esta reunião, derrama graça, unção, poder, eu peço sabedoria, discernimento e favor, eu peço visão, eu peço revelação, eu peço que a palavra entre de forma revelada, eu peço que todos entendam, absorvam e que nenhuma pessoa saia da mesma maneira que entrou. Eu consagro tudo ao Senhor, eu entrego tudo nas tuas mãos, eu agradeço por essa oportunidade gloriosa, meu Deus, e peço que o Senhor se faça presente, transformando mentes e corações, e que nenhuma pessoa saia da mesma maneira que ela entrou. Isso é um pedido que eu
sempre faço, que seja cada reunião, que seja um divisor na vida de cada pessoa, que nenhuma reunião realmente venha como algo natural, normal, porque não é, mas que impacte. Eu peço um impacto poderoso na vida de cada pessoa, com uma transformação, meu Deus, fora de série. Espírito Santo, a obra é sua, o trabalho é seu, nós dependemos do Senhor. Eu peço misericórdia. Tem misericórdia de nós, misericórdia de nós, misericórdia de nós, misericórdia de nós. Fala aos nossos corações. Eu não tenho competência, eu não tenho capacidade para ir muito longe, mas com o Senhor eu posso. Então eu peço que tenha misericórdia da minha vida, para que eu possa ensinar dentro da sua direção, e que tudo seja para a honra e a glória do teu nome, meu Senhor amado. A obra é sua, a competência é sua, a glória é sua, todo o poder é seu. Eu estou como um instrumento, e peço que olhe para mim com misericórdia, porque eu preciso dela, não sou capaz sem o Senhor. Ó Deus, eu preciso que se manifeste em mentes e corações, transformando e colocando, meu Deus, a tua mensagem de forma revelada, esclarecedora, poderosa, que venha, meu Deus, trazer glória para cada pessoa. Eu agradeço pela vida, pela salvação, por essa oportunidade. Eu consagro tudo ao Senhor, digo que te amo e não posso viver sem o Senhor. Eu entrego tudo, todos os nossos projetos, nossos sonhos, tudo que o Senhor tem confiado nas nossas mãos, e tudo que está dentro de nós, nós entregamos nas tuas mãos e confiamos no seu agir. Seja conosco, assuma o controle deste trabalho, envia anjos poderosos e se manifesta aqui. Obrigada, amém, amém, amém. Obrigada, Jesus. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética. Para 2017, o Senhor me colocará por cabeça, não por cauda, só estarei por cima, nunca por baixo, em nome de Jesus. Amém? A Bíblia diz que nós somos, e tudo isso já eu leio, uma carta viva. Nós somos cartas vivas. Nós representamos a Deus. E como temos representado? Que tipo de mãe ou que tipo de pai temos sido? Quanto mais nós olhamos para Cristo, mais evoluímos. Quanto mais nós olhamos para nós, mais regredimos. Quanto mais nós nos envolvemos com a condenação e com toda a destruição desse mundo, mais descemos. Mas quanto mais olhamos para a cruz, mais progresso temos. Até porque a lei, a religião, nos leva a olhar somente para nós. Vai levar você a olhar só para você. Mas a graça, que é um favor, uma dádiva, vai te levar a olhar para Cristo. E quanto mais nós nos envolvemos com Cristo, mais nós nos desligamos de nós. E a verdade é que eu acredito que funciona assim. E eu creio que as mulheres vão entender isso ainda melhor, mas os homens também. Se você está bem vestido, com terno impecável, uma camisa incrível, uma gravata, as mulheres com vestido branco, esvoaçante, divino, bem produzidas. Alguém vem e diz assim: vamos para a praia, vamos fazer um piquenique num bosque ou numa praia. Você vai dizer: não, não me vesti para isso. Mas se você
estiver com uma roupa de casa, aquela roupa surrada, que você fica em casa, uma roupa velha, você não vai pensar duas vezes, porque você vai dizer, não, tudo bem, vamos lá. Então, a verdade é que, quanto mais nós nos envolvemos com Cristo, entendemos sobre a graça, mais distantes do pecado e de tudo que nos leva para lá, nós vamos estar. Porque nós vemos que roupa divina nós estamos vestidos. E é como você, eu acredito que você já viveu isso, você está vestido divinamente, e você está almoçando ou jantando, espirrou um molho de macarrão na sua camisa divina, na sua gravata incrível, ou na sua blusa de seda, sua camisa. Quantos aqui já pararam a sua refeição para limpar depressa, porque ficou com medo de manchar e parou de comer para limpar? Ninguém? Eu acho que um monte de pessoas, acho que quase todo mundo já parou. Oh, meu Deus, manchou minha blusa, minha roupa. Por quê? Porque aquela roupa te importa. Você sabe o preço que você pagou? Ela é novinha. Essa sua camisa de seda linda, essa sua camisa maravilhosa, essa sua gravata divina, você não quer estragada. Você sabe quanto pagou, você gosta dela, você comprou para você desfrutar, não para deixar envelhecer. Então, quanto mais nós nos vestimos da graça, mais nós vamos querer ficar longe desse mundo e de tudo que nos suja e nos contamina. Jesus é a arca. A arca é Jesus. E nós já lemos sobre isso. E se você ler sobre a arca, você vai ver que ela não tinha janelas do lado. Só tinha no teto. Isso significa que em nenhum momento nós somos levados, e Noé não foi levado a olhar para os lados, para toda a destruição que o dilúvio estava causando, mas para o céu. E eu acredito que no auge do dilúvio, no momento, quando o dilúvio estava mais forte, aquela arca deve ter balançado e provavelmente, eu acredito nisso, Noé caiu. Mas caiu dentro da arca. Então, quando você está em Cristo, não é que você não erra, mas quando você cai em Cristo. Você está em Cristo. É diferente. Então, nós somos levados para Cristo. Nós precisamos estar em Cristo. E precisamos nos certificar que nós estamos no monte certo. Porque Pentecostes quer dizer 50 no grego. 50 dias depois, após a Páscoa, os judeus comemoram o Pentecostes. Então, se você lembrar, quando o Senhor mandou que fosse comemorada Páscoa com o Cordeiro, e mandou que o sangue fosse passado nos umbrais das portas, e você vê a cruz. O Senhor disse, quando eu passar, e eu ver o sangue, ele não disse, quando eu ver sua família, seus talentos, seus dons. Ele disse, quando eu ver o sangue, eu vou passar adiante. Então, a proteção daquela casa
era o sangue. 50 dias depois, aconteceu o primeiro Pentecostes, que foi quando o Senhor deu a lei, no Monte Sinai. E se você comparar o primeiro Pentecostes com o segundo Pentecostes, você vai ver que no primeiro Pentecostes, 3.000 morreram. No segundo Pentecostes, em Atos, quando o Espírito veio, 3.000 foram salvos. Aqui nós vemos, e já eu leio para você muito sobre isso, o que eu estou dizendo, nós precisamos estar no monte certo. O Monte Sinai foi onde a lei foi dada. E onde, a partir do momento que a lei foi dada, muitos foram mortos. Mas quando o Espírito veio, muitos foram salvos. Então está aí, quando Paulo disse, a letra mata, mas o Espírito dá vida. Porque a letra realmente ela mata. Quanto mais você se enche de religiosidade e de conhecimento por conhecimento, apenas para se gabar, porque normalmente o religioso, ele quer adquirir muito conhecimento, é para se gabar. Ele adora falar das 613 leis dos judeus, e o quanto ele sabe disso, ele sabe daquilo, mas não há vida nele. Tanto que o Senhor fez tudo muito bom, e ele disse que tudo era muito bom. Tudo era muito bom. Inclusive a árvore do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal. Mas não era boa para o homem, mas era boa também. E o Senhor deu ao homem a liberdade de desfrutar de tudo, mas aquela árvore era como dízimo. Você me dizima essa parte. É boa também, mas não é boa para você. Mas muitas vezes as pessoas tropeçam, mesmo tendo tudo ao seu alcance, elas focalizam sempre aquilo que só vai trazer morte para a vida delas. Porque quando o homem comeu do fruto daquela árvore, ele recebeu exatamente aquilo que Deus havia falado. O dia que você comer, você vai morrer. Porque todo aquele conhecimento que ele passou a ter, só trouxe morte para a vida. Só morte. E por intermédio do pecado do Adão, toda a humanidade pecou. Quando nós vemos de Adão ou podemos pegar até Moisés, nós vemos os acontecimentos, o que o Senhor fez, nós vemos o dilúvio, como Deus tratou, mas depois nós vemos a aliança que o Senhor fez com o homem, que inclusive o sinal foi o arco-íris, que você vê que o diabo pega tudo que é bom, que vem de Deus, e quer distorcer. O arco-íris não é um símbolo de algo que a Bíblia condena, mas muito pelo contrário, o arco-íris é o símbolo da aliança de Deus com o homem. É algo que veio de Deus. Uma aliança que Deus fez com o homem. Quando nós pegamos agora, vamos lá para Abraão, por exemplo, até Moisés, nós vemos pecado, Abraão pecou e tantos outros pecaram. Mas você vê que havia um conserto diferente, eles não tinham consciência de pecado, mas consciência de Deus. Isso fazia com que eles se aproximassem cada vez mais de Deus.
Quando Deus tirou Israel do Egito, Ele tirou sobre um concerto de graça. Até porque você vê Israel murmurando várias vezes. Nós vemos isso acontecer. E é incrível que até chegar em Êxodo 19, por exemplo, até Deus dar a lei, você pode ir lá por você, faça a sua pesquisa. Eles murmuraram, eles falaram asneiras, mas ninguém morreu. Mas o que você encontra ali? No original hebraico, fala que eles se exaltaram diante de Deus quando eles disseram: nós podemos fazer tudo. Tudo que o Senhor mandar a gente fazer, a gente vai fazer. Nós podemos fazer. É próprio do ser humano a justiça própria. Eu posso fazer tudo. Não, eu posso fazer, eu sou bom, eu sou santo, eu faço tudo certo. E aí eu aponto o dedo para aquele que eu acho que não está fazendo certo. Porque eu faço tudo certo, mas você é um miserável, você é um pecador, você não faz. Você não faz. Então, ali, quando eles fizeram aquilo, a partir daquele momento, o conserto, é uma questão de conserto, o conserto mudou. É como nós que estamos hoje, nós estamos num outro conserto. Mas esse conserto vai terminar. Até aqui, quem está entendendo? Ok. Nós estamos num outro conserto. Mas ele vai terminar. Eles estavam debaixo de um concerto. Quando eles se mostraram topetudos e tal, Deus mudou o concerto. Você não encontra em nenhum momento Deus dizendo: não se aproxime de mim, nem chegue perto do monte, nem olhe para mim, ou isso, aquilo. Não. Você não encontra. Mas a partir dali, Deus disse: a partir de agora, se um animal tocar no pé desse monte, vai morrer. Vamos ver então se vocês podem. Se vocês podem mesmo fazer tudo. Por que às vezes a pessoa pergunta, por que Deus então deu a lei a Moisés, bispo? Para mostrar ao homem a necessidade de um Salvador. Porque o ser humano é exatamente assim. Ele precisa passar para entender que ele não é capaz sem Cristo. É só você lembrar do seu tempo sem Jesus Cristo. Você deu murros em ponta de faca, você tentou fazer muita coisa, e você só venceu quando você se escondeu em Jesus Cristo. Nós vencemos quando nos escondemos em Jesus. O primeiro Pentecostes, então, você lembra que Pentecostes quer dizer 50, que acontece 50 dias depois da Páscoa. 3.000 foi quando a lei, que eles comemoram o Pentecostes, que é a comemoração da vinda da lei. Então, quando a lei veio, já 3.000 foram mortos. Porque até um animal que tocasse no monte, agora acabou, o concerto mudou. Vocês não podem fazer tudo? Vocês podem fazer, ué. Então, vamos ver. Mas que foi quando a igreja de Jesus Cristo realmente nasceu, o nascimento da igreja se deu quando o Espírito Santo veio. E quando o Espírito Santo veio, no dia de Pentecostes, em Atos 2 você encontra, 3.000 foram salvos. Então agora veio o Espírito. Lá veio a lei. A lei trouxe morte, a letra trouxe morte. Mas o Espírito trouxe vida. Nós não estamos mais no Monte Sinai, nós estamos no Monte Sião.
Mas se você continua vivendo à base da justiça própria, significa que você ainda está no monte que Deus diz, saia desse monte. Esse não é mais o monte que você deve estar. Agora você deve estar no Monte Sião. Agora, quando nós falamos da lei, a lei, ela sempre foi santa. Ela é santa e ela teve uma glória. Mas não se compara com a glória vinda pela graça. Eu passei uma vida inteira pregando metade lei, metade graça. Tinha glória. Eu sei pregar sobre o inferno e queimar o seu traseiro como ninguém. Tinha glória. Não vamos diminuir o ministério da lei porque ele tem uma glória. Mas não se compara com a glória do ministério da graça. Não tem comparação. Você está entendendo isso? Não tem comparação. Muitas vezes, por não entender, eu estive no Monte Sinai. E se nós não vigiarmos, é muito fácil você voltar para o Monte Sinai, saindo do Monte Sião. Você pode ver que você começa um novo tempo na sua vida, agora eu vou comer direito, eu vou fazer isso e aquilo. E se você não fizer de forma disciplinada, correta, daqui a pouco você volta pior para aquilo. Então, a verdade é que é muito fácil, se você não entender realmente, olhando para a cruz, olhando para Jesus, você voltar para a condenação, para a culpa, para a justiça própria. Porque a graça é como se nós não tivéssemos mente para entender, porque a maioria, e a verdade é que nós passamos uma vida inteira, e você sabe que isso me faz encantar com Paulo cada vez mais, porque eu fico pensando no fariseu dos fariseus, como é que ele se tornou o apóstolo da graça. Ninguém entendeu mais sobre isso. Ele trouxe isso para nós. Como é que alguém que foi criado para ser um fariseu conseguiu arrancar dessa forma, quando você lê as cartas de Paulo, como é que ele conseguiu arrancar isso de dentro dele? Você vê que só a graça. Porque se ele tentasse sozinho, ele não ia conseguir nunca. Você vê que ele se jogou mesmo. Ele entendeu aquilo de uma forma tão gloriosa, sendo que ele sempre foi um zeloso da lei como ninguém. Como ninguém. Quando nós vemos no dia de Pentecostes, em Atos, que aconteceu pela manhã, e Pedro fala disso às 9 da manhã, quando nós vamos lá e vemos quando a lei foi dada, ela também foi dada pela manhã. E é interessante que uma festa judaica, ela acontece sempre, inicia às 6 horas da tarde do dia anterior, sempre às 6 da tarde de sexta-feira. E aí, quando você vê lá, não, mas como é que isso tudo aconteceu às 9? Você vai lá e vê que a lei também foi dada pela manhã. Então, você vê que o trabalhar de Deus é sempre de uma forma tão incrível,
que quando você vai vendo o quanto tudo está ligado, a lei foi dada pela manhã. O Espírito veio também pela manhã. A lei veio para mostrar que nós não somos capazes de irmos além sem o Salvador. Nós não somos capazes. Nós precisamos de Jesus Cristo. Você precisa de Jesus. Eu preciso de Jesus. Aqui, Romanos 8, vamos ler essa parte. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Foi por intermédio de quem? Por meio de Cristo, que eu e você, nós fomos livres quando cremos em Jesus, da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta. Ele veio à semelhança do homem pecador, sem nunca ter pecado. Nunca ter pecado. Como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne. Porque o que disse aqui, ó? O que a lei for incapaz de fazer, porque a lei é santa, mas não pode fazer você santo. A lei, ela mostra o pecado, mas não levanta um dedo para ajudar. Porque se ela nos ajudar, não é mais lei. Mas a graça, ela não mostra o pecado, mas mostra Jesus e nos ajuda a caminhar. É uma coisa que é difícil de entrar, porque às vezes a pessoa diz, como que eu fui feito justo, eu ainda erro? Bispa, como isso pode acontecer? Pois é, você tem que ver pela fé, porque é a mesma coisa de Jesus. Como é que ele foi feito pecado sem nunca ter pecado? Você me responde isso, então. Como é que Jesus foi feito? Pecado sem nunca ter pecado. Agora, nós fomos feitos justos, já tendo pecado, e às vezes pecamos. Está entendendo, não? Tem alguma confusão aqui? Não. Jesus nunca pecou, mas foi feito pecado. Nós já pecamos, mas fomos feitos justos. Tudo por intermédio de Jesus. Então a lei foi incapaz de nos redimir. Ela é incapaz de redimir. Mas Jesus Cristo é que nos redime. Assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, Jesus cumpriu leu isso aqui? Todas as exigências da lei. Tudo que a lei exigia, Jesus cumpriu. E quando Jesus cumpriu, foi como se todos nós tivéssemos cumprido também. Quando você crê nele. Entendeu isso? Então, nenhum homem, ninguém, jamais conseguiu cumprir a lei. Por quê? O Senhor deu os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos foi a única coisa escrita em tábuas de pedra, foram os 10 mandamentos. Se você descumprisse um, então você é bom, não, eu cumpri com esse, de repente você escorregava em algum. Então você descumpria todos. E o homem foi vendo que
por mais que lutasse à base da justiça própria, ele sempre ia escorregar em alguma coisa. O próprio Senhor Jesus disse, olha, você pode até não se deitar com a mulher, mas se você cobiçar ela na sua mente, você já cometeu adultério. Então, Paulo, por exemplo, ele pode não ter matado alguém, mas ele consentiu na morte de Estevão, por exemplo. E deve ter consentido na morte de outras pessoas. Então, a verdade é, eu cumpri com isso, agora eu descumpro com essa, então eu descumpri com todas. Ninguém conseguiu cumprir com a lei. E é interessante que um dia eu conversei, a primeira vez que eu fui a Israel, há anos e anos atrás, eu conversei com um pastor judeu, e ele disse assim para mim, minha irmã, ele até falava um bom português, eu fui na igreja dele, muito interessante, e ele enfrentava muita coisa por ser judeu e um pastor em Israel. E ele disse, a lei ela é tão... O homem, ele se prende tanto à lei que de 613 leis, nós já encontramos um aumento, eles aumentaram para 2.000. E nós vemos isso dentro do cristianismo, você pode ver que todo dia tem uma doutrina nova, uma coisa nova, que as pessoas ficam, elas colocam aqui, elas colocam ali, e não pode aquilo, não pode aquilo, e aquilo outro, e você vai vendo as leis, então não pode isso, eu sei porque eu vim disso, e eram tantas coisas, não pode isso, não pode aquilo, você tem que fazer assim, sentar assim, levantar assim, fazer daquele jeito, não tem nada a ver com a Bíblia. Ele disse, de 613 já foram para 2.000. Porque quando você está com a mentalidade da lei, você vai criar mais leis. E o que Jesus disse para eles? Vocês colocam fardos pesados sobre os ombros das pessoas, coisas que vocês mesmos não fazem. Não é assim? E todo dia você vê dentro do cristianismo exatamente isso, fardos pesados sobre os ombros das pessoas, sendo que as próprias pessoas que estão jogando aquelas leis pesadas sobre os ombros dos outros, elas mesmas não estão cumprindo. Elas mesmas não estão praticando. E vamos mais leis para controlar as pessoas, mas ninguém precisa controlar ninguém. Você olha para a cruz, esse é o controle. Jesus é o nosso controle. E você não vê Jesus em nenhum momento manipulando, tentando controlar pessoas, mas a lei sim. E por que eles se implicaram tanto com Jesus? Exatamente por isso. Porque eles não queriam perder o controle. E eles viram que Jesus estava arrebanhando cada vez mais pessoas que queriam uma vida diferente. Nós somos completos em Cristo. A verdade é que, quando nós recebemos Jesus como nosso Salvador, esse é o nosso ponto de partida. Nós nos tornamos completos em Cristo, mesmo tendo tantas falhas. Mas a verdade é que nós passamos a nossa vida inteira ouvindo, e eu não me isento disso. Porque, como eu disse, a lei é santa, mas não pode fazer uma pessoa santa. Mas você pode pregar a lei, e a lei tem uma glória. Mas a glória maior não se compara com a graça. Então, muitas vezes, nós ficamos lá, naquele desespero, em busca de alcançar algo que, na verdade, quando eu creio em Jesus, eu sou feita uma pessoa completa nele. Quando Deus olha para mim, eu sou completo em Jesus Cristo. E quanto mais eu cresço em Jesus Cristo, mais eu vou querer manter essa minha roupa limpinha, novinha, mais eu vou valorizar, eu sei o preço que essa roupa custou. Essas vestes brancas que foram lavadas pelo sangue de Jesus.
As justas exigências da lei foram plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne mas segundo o Espírito. João 16:7, mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Jesus falando sobre a vinda do Espírito Santo. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, diga do pecado. Você percebeu que não está dos pecados, não está no plural, está no singular? Viu isso? Então, quando ele vier, ele convencerá, o Espírito Santo convencerá o quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Então, vamos lá, ó. Ele continua, do pecado, porque os homens não creem em mim. Então, qual é o pecado que o Espírito Santo convence? O mundo está indo para o inferno, e muita gente está indo para o inferno, porque não crê em Jesus Cristo. Esse é o pecado. Tem muita gente fracassando, porque não crê em Jesus Cristo. E o Espírito Santo chama, para isso, creiam em Cristo, creiam em Cristo, creiam em Cristo. Porque quando você crê em Cristo e focaliza a cruz, quando você crê no Senhor, o Senhor venceu o pecado, todo o pecado, na cruz. Então eu sou feita justa, e à medida que eu estou em Cristo, o meu coração muda, consequentemente, o meu estilo de vida muda. Quem está entendendo? Eu posso continuar? Tranquilo? É muito importante que você esteja aceso, atento, porque isso muda a vida da gente. Então ele convence do pecado que os homens, porque os homens não creem em mim. O mundo está indo para o inferno porque não crê em Jesus Cristo. Esse é o pecado que vai mandar o mundo para o inferno. Não crê em Jesus, porque quando eu creio em Jesus, e eu focalizo Jesus e coloco Ele como alvo, o centro da minha vida, meu coração muda. Ele venceu tudo naquela cruz. O pecado já foi vencido na minha vida. Então isso significa que quanto mais eu focalizo a cruz, eu focalizo Jesus, mais eu caminho para essa direção. Da justiça, porque vou para o Pai. Então, do pecado para o mundo, da justiça para nós. Ele nos convence que somos a justiça de Deus. A justiça de Deus, nós fomos feitos justos por intermédio de Jesus Cristo. Quando eu creio em Jesus, eu sou feita justa. E como eu disse, alguém vai dizer, eu não entendo isso. Então deixa eu dizer para você de novo, Jesus foi feito pecado sem nunca ter pecado. Eu sou feita justa, você é feito justo, tendo pecado. Tudo é por Jesus, não tem a ver comigo, tem a ver com Jesus. Porque a lei leva você a olhar para você, o que você fez de bom, o que você fez de errado, o que você acertou, o que você errou, você. Mas a graça leva você a olhar para a cruz, olhar para Jesus. E Jesus fez certo, Jesus é justo, Jesus é perfeito. E porque eu creio nele, tudo muda na minha vida. E vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe desse mundo está condenado. Do diabo, do juízo. Então o juízo não é para nós. O juízo é para o diabo. Ele está condenado. Isso significa do juízo, porque o diabo foi vencido na cruz. 2 Coríntios 3:5. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos.
Mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Isso não é só para quem prega, para todos nós. Não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Quando a letra veio, 3.000. Interessante que até a letra ser dada, até a lei ser dada, 3 milhões de pessoas caminhando no deserto, você não vê um perecer. Quando a lei foi dada, você já vê de cara, 3.000 morreu. Então, a letra, ela mata. A letra, ela mata. E eu não vou gastar tanto tempo nisso, porque eu já iniciei falando sobre isso. Tanto que Paulo chama do ministério da morte, da condenação. Ela mata. Você pode ver que tem pessoas até de boa moral, bons cristãos, estão cheios de depressão, amargurados. Por quê? Condenação, culpa, consciência de pecado. Tudo gira em torno deles, eu, o que eu fiz, o que eu não fiz, o que eu sou, o que eu não sou. Quando você tira tudo isso e olha para Cristo, é libertador. Você diz, não tem a ver comigo, tem a ver com Cristo. Eu sei que eu não sou boa mesmo. É Jesus que é bom. Eu sei disso. E é interessante que eles disseram uma coisa, nós podemos fazer tudo. Já não demorou, eles quebraram já o primeiro mandamento. Fizeram um bezerro de ouro. Já quebraram o primeiro mandamento. Porque você acha que tem controle. Mas o único controle é olhando para Cristo. É através da fé em Jesus Cristo. É isso que vai controlar a nossa vida. É isso que vai conduzir a nossa vida. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras. Ele está falando do quê? A única coisa que foi gravada em letras, com letras em pedras, foi o quê que eu falei? Vamos ver se você lembra. Os 10 mandamentos. E quem é que escreveu os 10 mandamentos? Deus. Deus. Mas foi feito por quê? Por que o conserto mudou? Por causa da justiça própria, da arrogância. Nós podemos fazer. E Deus queria mostrar exatamente para o homem que nós precisamos, a humanidade precisava de um Salvador. Então ele diz, mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto, ainda que transitório ou desvanecente. Quer dizer, veio com uma glória. Não será o ministério do Espírito Santo ainda mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Fala sério, depois que você tem ouvido as mensagens só sobre Jesus, sua vida não mudou? Você é outra pessoa, não é? Seu espírito mudou, sua visão mudou. Eu tenho certeza disso, todos nós mudamos. Você sabe que Deus começou a me dar isso nos 52 dias. 52 dias mudou a minha vida. Porque eu faço só o que eu acredito. Esses 52 dias foi... Enquanto cada um estava recebendo algo, eu estava recebendo algo novo do Senhor. Para a igreja. E que foi isso. Deus tem me dado visões e revelações incríveis que têm revolucionado a minha vida para a igreja. Eu estou fascinada. Meu Deus!
Uau! Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória. Em comparação com a glória insuperável, o ministério do Espírito Santo é insuperável. Insuperável. E se o que estava se desvanecendo ou era transitório se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece. Porque você não deve mais voltar para o Sinai, agora é só o Monte Sião. Essa glória já passou. Ela teve glória. Mas glória, uma glória maior, tem o ministério do Espírito Santo, quando o Espírito Santo veio. Então, o que nós estamos recebendo é uma glória maior. Hebreus 12, 18 a 22. Porque não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade, e ao sonido da trombeta, e a voz das palavras, a qual os que a ouviram pediram que se lhes não falasse mais? Porque não podiam suportar o que se lhes mandava, se até um animal tocar no monte, será apedrejado. E tão terrível era a visão que Moisés disse: estou todo assombrado e trêmulo, e tremendo. Mas chegastes ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos. Paulo está dizendo: escuta, nós não estamos mais sobre o concerto do monte que você podia tocar. Onde o Senhor, quando deu a lei, deu a base, veio com trevas e trovões e escuridão. O próprio Moisés ficou trêmulo com tudo aquilo que ele estava vendo. Agora você foi levado, nós fomos levados através de Cristo, quando cremos nele, para o monte Sião. Não é um monte que eu posso tocar fisicamente como o Monte Sinai, mas espiritualmente eu estou no monte de Deus. Você sabe que está no monte de Deus. Espiritualmente você sabe que você não está mais debaixo dessa carga, desse peso, dessa condenação. Você agora é livre em Jesus Cristo. Ele disse: mas chegastes ao monte de Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Ele não está falando da Jerusalém da terra, ele está falando da Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, onde há muitos milhares de anjos. Nós estamos em um outro concerto, nós estamos numa outra dispensação. Nós estamos em uma glória maior. Romanos 7,6, mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da lei. Paulo afirma muito bem, nós estamos livres da lei. A lei não tem mais peso sobre nós. Agora não estamos mais debaixo desse concerto. Para que nós possamos viver em novidade de espírito e não na velhice da lei. A lei traz condenação, culpa. Você faz o bem, recebe o bem, faz o mal, recebe o mal. Você errou, está condenado. Agora nós estamos sobre um outro concerto. Eu estou em Jesus. Não fazemos tudo certo, mas por intermédio de Jesus, que fez tudo certo e cumpriu todas as exigências da lei, nós fomos justificados. E quando cometemos um erro, o que fazemos? Olhamos para a cruz e sabemos que nós fomos justificados. Nós fomos justificados. Quem está entendendo?
E isso está entrando. Colossenses 2,13. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões. Então, quando nós chegamos em Cristo, quantos erros nós cometemos? Muitos. Muitos erros cometemos. Só que quando nós recebemos Jesus Cristo como nosso Salvador, tudo foi perdoado. E cancelou a escrita de dívida. Lembra da dívida que Adão contraiu? E estava sobre nós. Ele foi lá e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças, em que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. Foi pregada na cruz junto com ele. E tendo despojado os poderes e as autoridades, está falando do diabo, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Ele triunfou sobre o diabo na cruz. Ele triunfou sobre o mal. Ele venceu o diabo na cruz. Eu gosto muito do que diz a Amplificada, que diz, quando ele desarmou, diga desarmou. De novo, desarmou. Os governantes e autoridades, que são as forças sobrenaturais do mal, que operam contra nós. Ele fez um exemplo público deles, apresentando-os como prisioneiros em sua procissão triunfal, tendo triunfado sobre eles através da cruz. Ele desarmou o diabo. Por isso que quando nós fazemos uso da lei, o diabo passa a ter um poder muito grande sobre nós, porque no hebraico, Rassatã, quer dizer advogado de acusação. Então, quando eu faço uso da lei, eu estou dando poder para a Rassatã, para esse advogado de acusação, me acusar, e pesar a minha vida, e me fazer sentir um verme miserável, acabado, condenado, sem chance para nada. Mas quando eu olho para a cruz, eu enxergo o diabo, Rassatã, desarmado. Eu enxergo ele totalmente desarmado. Pelo sacrifício da cruz, ele não tem poder sobre mim. Quando eu olho para a cruz, ele não tem mais poder sobre mim. Você sabe que nós colocamos até o Espírito Santo nesse papel de dizer o tempo todo tudo que está errado conosco, e é a maior mentira, porque o Espírito Santo, ele nos orienta, e muitas vezes ele está dizendo muito mais o que você está fazendo de correto e te levantando, porque ele é um levantador de vidas, do que te acusando. Não existe nenhuma possibilidade, e eu acabei de ler para você, o diabo, ele é um acusador, mas o Espírito Santo, o que eu li para você? Que ele veio para convencer o quê? Do pecado, o mundo que não tem crido no Senhor, da justiça, que nós somos a justiça de Deus, e do juízo, que é o diabo, que já foi condenado. E significa que o Espírito Santo, ele não acusa. Eu já falei isso não sei quantas vezes, eu bato muito nisso. Deus não trabalha assim. Acusação não provém de Deus. Nenhuma culpa, condenação, acusação provém de Deus. Não provém do Espírito Santo. Então nós botamos até o Espírito Santo nesse papel, como uma mulher chata, mas não tem nenhuma aqui, eu sei disso, nenhuma, que não tem, aqui não, isso tem em outra igreja, nessa igreja não tem. Aquela mulher chata que fica o tempo todo só dizendo que está errado, nunca nada está bom, nada agrada, nada satisfaz, tudo está errado, se só mostra o que está errado. Tem outra igreja esse tipo de gente, aqui não tem, de jeito nenhum, as mulheres daqui são diferentes, e nós botamos o Espírito Santo nesse papel. Ele está o tempo todo quando você fez errado, você fez errado, você fez errado, você fez errado, isso é errado. Nunca está bom. Nunca. Sabe aquela mulher da outra igreja, lá de onde você veio, que ela... lá de onde você veio, não sei de onde você veio. Ela
aquela mulher que ficava, nunca, o coitado do marido sabe mais o que fazer. Nunca está bom, mas eu não sei o que fazer para te agradar, criatura, mais. Mas você não me compreende. Quero dizer para as mulheres que os homens não compreendem as mulheres, porque Adão estava dormindo quando Deus fez a mulher. Não vai compreender nada, nunca vai entender. Nunca, nunca, nunca. Então não adianta insistir, estava dormindo. Não sabe como isso foi feito, entendeu? Não sabe. Nós colocamos até o Espírito Santo nesse papel. Você nunca viu, eu nunca peguei alguém que veio se aconselhar comigo e disse, sabe, bispo, eu estava num dia assim terrível, e eu ouvi o Espírito Santo dizendo para mim, você é a justiça de Deus, eu te amo e estou com você. Eu sempre digo, então, porque Deus falou isso, falou aquilo, criatura, Deus não age assim, isso é o diabo. Isso é o diabo. Então, ele desarmou o diabo. Agora, as pessoas podem, se você dá lugar ao diabo, você dá o lugar ao diabo, ele entra com a sua permissão. Você permite ele entrar. Mas se você permanecer olhando para a cruz, focado em Jesus, o mal não tem poder sobre você. Vamos para João 8. Em João 8:1 diz assim, Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo. Você vê que amanheceu o dia, lá estava o Senhor, pela manhã, ensinando, orientando. Onde todo o povo se reuniu ao seu redor e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus, mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei de Moisés, nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. É muito interessante que eles não estavam nem um pouquinho interessados na lei, como eles queriam mostrar. Porque religiosos são perversos. Até porque a lei é chamada de ministério da morte e da condenação. Aquilo que você deixa entrar, te endurece. Se você deixa entrar condenação, culpa, você vai endurecendo. Se o que está dentro de você é o ministério da morte, você se torna uma pessoa perversa. Por isso que você encontra, você vê, os religiosos fizeram o que fizeram com Jesus, e mentiram, e trapacearam, fizeram horrores, porque o que estava dentro deles era o ministério da morte. E você vê a mesma coisa, observe pessoas que elas são muito religiosas e que elas vivem à base da justiça própria. Elas são perversas. Elas são acusadoras, críticas, julgadoras, censuradoras. Elas olham para você de cima a embaixo. E elas são sempre melhores, estão numa condição bem melhor que você espiritualmente. Elas são sempre muito espirituais e você, coitado, você não sabe nada. Você não sabe nada. Ele já tem uma cadeira cativa no céu, talvez até do lado de Jesus. Você não passa nem pela porta. Você não tem competência para isso.
Então, há uma perversidade, e é porque é aquilo que está entrando. É o que, aí eu tenho que voltar lá. Nós somos o resultado das nossas crenças. Você é o que você acredita. Então, você crê errado, você vai pensar errado. E você vai ter emoções negativas. Você vai falar errado. Por conta da sua crença. Muitas vezes, muitos de nós fomos muito duros por conta da nossa crença. Aquilo que nós acreditamos é que nos endurece ou nos torna mais flexíveis. É a fé que nós temos, é o que nós cremos, é o que está dentro de nós. Então, eles, o que estava dentro deles? Exatamente tudo isso que nós falamos até agora. Você vê que quando Moisés desceu do monte, o povo fugia dele. Quando Jesus desceu do monte, uma coisa muito interessante, tudo que a lei dizia que não podia, Jesus foi lá e fez. Então, a lei, o que você lê em Levítico? Você vai para o livro de Levíticos, você encontra lá que um leproso tinha que morar numa casa separada, não podia estar com a família, não podia entrar no acampamento, não podia se aproximar de um sacerdote, de um profeta, de nada. Ele encontrou com um leproso, o leproso disse: se o senhor quiser me curar, o senhor pode. Ele falou: eu quero. E ele tocou no leproso. O que a lei dizia? Que uma mulher com hemorragia era considerada imunda, não podia se aproximar de um sacerdote, de um profeta, de nada. Quando a mulher com fluxo de sangue há 12 anos se aproximou dele, e tremendo de medo, porque ela sabia, ela tinha consciência da lei, e ela tinha acabado de quebrar a lei. E ela sabia a consequência de se quebrar a lei. Qual era? Ela ia ser apedrejada. Jesus olhou para ela com amor e disse: a única mulher que ele chamou de filha foi ela. Ele disse: filha, tua fé te salvou, vai em paz. O que diz a lei? O que está na lei? Você não pode chegar perto e tocar uma coisa morta. O que Jesus fez com o filho da viúva de Naim? Foi lá e tocou e mandou o rapaz se levantar. Enquanto a religião diz: você é um leproso, você é um morto, você é um acabado, para você não tem perdão. Quantas vezes eu já encontrei pessoas, eu não sei quantas, que chegaram para mim e disseram exatamente isso para mim: bispa, eu fui para o mundo e me joguei mesmo, exatamente. É o que eu falei, não estava vestido com aquela roupa maravilhosa, estava vestido com aquela roupa já suja, lá, rasgada. Então agora eu vou me sujar, eu posso me sujar o quanto eu quiser. Eu errei, e aí eu ouvi que eu estava condenado, que não havia perdão para mim. Você já deve ter ouvido gente dizer isso. Eu estava em tal igreja e foi dito para mim que eu cometi esse erro, que eu não tinha mais perdão. E eles pararam de me dar até a paz do Senhor. Eu me tornei um leproso lá dentro. Eu me tornei um leproso. Quantas pessoas eu peguei? Aí, quando eu pensei, a pessoa disse para mim, várias me disseram isso. Quando eu pensei: eu estou condenado mesmo, eu vou para o inferno mesmo, então eu vou para o mundo. Já está tudo danado mesmo, eu vou me jogar. Eu já vi pessoas desesperadas, dizendo: eu queria muito servir o Senhor. Mas a pessoa acreditava realmente naquilo: não há mais salvação para mim, porque eu errei muito. Eu estou condenado, não tem mais chance para mim. Sendo que Jesus não veio para condenar, mas para salvar. Você encontra também o tempo todo: compre isso, e você vai comprar a sua bênção, você vai comprar. Você sabe que isso é uma das coisas que para mim é muito difícil de digerir. Eu procuro não ver, porque essas pessoas estão inutilizando o sacrifício da cruz.
Porque preste atenção, se Jesus passou por tudo isso, para que eu não tenha que passar, Ele pagou tudo. Aí agora diz que eu tenho que comprar uma bênção, quando na verdade Ele já levou todas as coisas na cruz do Calvário, doenças, misérias, destruições, condenação e fracassos, Ele levou. Ele levou toda a maldição, Ele levou tudo na cruz. E agora, eu tenho que pagar por algo. Então, é inutilizar, é chegar para a pessoa e dizer assim, o que Jesus fez na cruz não tem valor nenhum. Aí a pessoa pega um versículo fora de contexto, isolado, e faz dele uma lei. É uma coisa totalmente fora de contexto e faz daquilo uma lei. Para incutir, levar uma pessoa a crer numa coisa que não é verdade. Um crime não pode ser julgado 2 vezes. Uma pessoa não pode sofrer a mesma condenação pelo mesmo crime 2 vezes. Os advogados aí me corrijam se eu estou errada. Se Jesus já foi julgado e cumpriu toda a exigência da lei, foi para que eu não tenha que passar por isso mais. O justo morreu pelos injustos. Ele foi o nosso Cordeiro, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então agora eu olho para a cruz, eu creio em Jesus. Eles não estavam preocupados com a lei de Moisés, coisa nenhuma, e não estavam preocupados com a mulher. Eles queriam pegar Jesus, porque eles tinham ciúme de Jesus, eles tinham inveja de Jesus. Jesus estava escrevendo no chão. Jesus se inclinou e começou a escrever no chão com o dedo. Eles estavam falando da lei. Jesus escrevendo no chão. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse, se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe, mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus, eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Então observe que ele disse, eu não a condeno primeiro. A lei diria, abandone a sua vida de pecado e eu não te condeno. Jesus na graça diz, eu não te condeno, abandone a sua vida de pecado. É diferente. Agora, quando você vai a Israel, você vê aos redores das ruínas do templo, o chão era feito de pedra. Como eu já estive lá muitas vezes, e você leu aqui comigo que ele entrou no templo, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se uniu ao redor dele e se sentou para ensiná-lo. Então a gente sempre imagina que ele estava, até porque quem assistiu a Paixão de Cristo, viu ele escrevendo na areia, e o pó levantou. Mas a verdade é que o chão era de pedra. Quando ele estava ali, inclinado no chão, e escrevendo no chão, ele não estava escrevendo na areia, porque não era areia, era pedra, o chão feito de pedra. E se você for lá um dia, posso pedir para algum guia mostrar isso para você. Está entendendo isso? Então, quando eles vieram e apresentaram a lei de Moisés diz isso, ele se inclinou e estava escrevendo no chão, na pedra. Ele estava dizendo o que com aquela atitude? Vocês têm a ousadia de falar da lei para mim, se fui eu que escrevi a lei?
Era isso que ele estava dizendo. Vocês têm a ousadia de falar da lei quando eu escrevi a lei? Porque ele sempre existiu, sempre esteve lá. E ele diz, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Ele quebrou a lei? Não. Ele não quebrou a lei. Ele diz, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Quem era o único que não tinha pecado lá? De novo, quem era o único? Então, o único que podia apedrejar a mulher era Jesus. E ele não o fez. Eles queriam apedrejar, mas não puderam. Jesus podia, mas não quis, não fez. Ele não fez. Se ele dissesse apedreja, as pessoas que ele vinha pregando sobre a graça, ficariam confusas. Se ele dissesse, não apedreja, eles iam pegá-lo. De qualquer jeito ele ia. Ele estava numa situação onde ele disse, jogue a primeira pedra, atire a primeira pedra quem não tiver pecado. E ele voltou a escrever no chão. Novamente. E um a um foi jogando suas pedras e foi saindo até que ficou só ele e a mulher. Agora, para você entender isso melhor, nós temos que ir lá para os dias da lei. Moisés estava no monte e Deus deu a ele os 10 mandamentos que foram escritos em tábuas de pedra. De repente o Senhor disse, desce depressa, porque o povo se corrompeu muito depressa. Quando Moisés está chegando perto do pé do monte, ele viu o bezerro de ouro. Ele foi tomado de uma ira, porque lá estava o povo que havia se gabado, que podia fazer tudo, cumprir tudo. Já tinha descumprido o primeiro grande mandamento, já estavam adorando outros deuses. O que ele fez com o que Deus tinha dado? Quebrou no pé do monte. E significa que ele não entrou no acampamento com aquelas leis. Aquela ira que ele foi tomado, que você encontra lá, era a ira de Deus, a manifestação da ira, a representação da ira de Deus contra o povo. E ele ter quebrado as tábuas foi a sabedoria de Deus, porque se Moisés tivesse entrado com as tábuas dos 10 mandamentos dentro do acampamento, todos teriam morrido. E ele tinha feito uma promessa para Abraão, e olha o amor desse Deus. Aqueles eram os descendentes do Abraão. Então, aquela foi a sabedoria de Deus. Moisés quebrou as tábuas antes de entrar. Então, Moisés já foi o primeiro a quebrar as leis. Depois, de uns dias, Deus mandou Moisés voltar para o monte, com novas tábuas de pedra. Pela segunda vez, deu a ele os 10 mandamentos. Então, quantas vezes Deus escreveu na pedra? Quantas vezes? 2. 2 vezes. Você vê Jesus 2 vezes. A primeira vez, ele escrevendo no chão de pedra, que representava o dedo dele, que escreveu a lei. E novamente, escrevendo novamente, foi quando ele se inclinou, mostrando a misericórdia, porque quando a segunda tábua foi feita, a segunda tábua foi feita, escritas em tábuas de pedra, Deus agora mandou que fosse colocado dentro da arca da aliança, debaixo do propiciatório.
Então, quando o homem falhava, vinha o sangue e era aspergido no propiciatório. Então Deus via o sangue e não viu o pecado do homem. Ali Deus estava dizendo o quê? Eu quero a misericórdia, eu sou um Deus piedoso, eu sou um Deus misericordioso. As primeiras Moisés quebrou, a segunda ele mandou colocar dentro da arca da aliança. Porque aí, debaixo do propiciatório, você lembra sobre o propiciatório? Não tenho tempo para gastar com isso agora. Você sabe disso? Então, o propiciatório era a tampa da arca. E quando o sangue era aspergido, Deus via o sangue. Deus não via o pecado. E o que é que você tem que lembrar? Que os olhos de Deus têm o poder de atravessar tudo. Sua mente, seu coração, casas, tudo. Ele vê as profundezas de tudo. Mas os olhos de Deus não têm poder de atravessar o sangue de Jesus. E Jesus foi feito o nosso propiciatório. Diga, Jesus é o nosso propiciatório. Ele é. Então, quando nós estamos debaixo desse propiciatório. Então, quando o Senhor olha para nós, Ele não nos vê, Ele vê o propiciatório, Ele vê Jesus. Ele vê o sangue. Ele vê o sangue. Então, as duas vezes, as tábuas dos 10 mandamentos foram escritas 2 vezes. E Jesus escreveu no chão a primeira, que era dizendo exatamente isso para eles, com um sinal. Qual a ousadia de vocês de me falar da lei? Fui eu que fiz a lei. Fui eu que escrevi a lei. E vocês vêm me falar de lei? E ele terminou. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Voltou a escrever no chão, representando as primeiras tábuas que foram quebradas e as segundas que foram reescritas. Ali ele estava mostrando exatamente isso. Mais uma vez, eu quero a misericórdia. Ele disse para ela, eu não te condeno. Vá e não peques mais. Eu não condeno você. Agora olha para mim e muda a sua vida de pecado. Muda. Não viva mais como você tem vivido. Você deve estar debaixo dessa nova aliança. Aliança de sangue. Nós fomos comprados com o sangue precioso de Jesus Cristo. Você deve mantê-lo no centro da sua vida. Você deve olhar para a cruz. Você deve olhar para Jesus. Tira o olhar de você e olha para Cristo. Mantenha-se focado em Cristo Jesus. Coloque-se em pé, por gentileza. A mão no coração. Lembre-se, nós somos uma carta viva. Quando você anda por aí, como você representa o Senhor? Você leva a graça ou você leva a condenação? Você ainda faz parte do ministério da morte e da condenação? Ou está no ministério do Espírito, recebendo vida? Vamos lembrar disso, esteja na montanha certa. Diga, eu sou completo em Cristo. Não se esqueça que a lei sempre aponta para você e a graça sempre aponta para Jesus. Não se esqueça que a graça é gratidão. A mesma palavra grega para graça ou favor também é obrigado. Então você pode dizer obrigado. Até porque o grego é uma língua maravilhosa. Quando você fala amor, tem várias formas de amor falando amor. E quando você fala sobre graça também tem várias formas. Aleluia. Você é a igreja de Cristo? Eu sou a igreja de Cristo. Nós somos e devemos ser guiados pelo Espírito.
dominados por Ele. Aleluia. Rasga o seu coração. Jesus era o único que poderia apedrejá-la. Poderia, mas não fez. Eles fariam, mas não puderam. Aleluia. Rasga o seu coração e diga: é isso que eu quero para a minha vida, Jesus. É isso que eu quero. Aleluia. Eu não quero mais condenação na minha vida. Eu não quero mais a minha cabeça voltada para uma direção que só me afasta do Senhor. Eu não quero. A lei te leva a ter consciência de você, a graça de Jesus. E você tem que ter consciência de Jesus. Eu sou salvo, eu fui liberto, eu fui sarado, eu fui abençoado, eu fui resgatado pelo sacrifício da cruz. Eu sou salvo em Jesus Cristo. É hora de você dizer exatamente isso: eu sou salvo em Jesus Cristo. Eu sou salvo, sou salvo. Eu sou salvo em Jesus Cristo. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Eu estou em Cristo, Jesus. Eu estou em Cristo. Diabo, eu estou em Cristo. Eu estou em Cristo, Jesus. Eu estou em Cristo. Eu estou em Cristo. Eu estou em Cristo. Será que você pode dizer isso agora? Eu estou em Cristo. Eu estou em Cristo. Eu estou em Cristo, Jesus. Eu sou salvo por Jesus Cristo. Eu fui salvo por Jesus Cristo. Eu sou uma nova criatura. Eu fui salvo. Aleluia! Se encha de Deus. Você é nova criatura. Foi salvo em Jesus. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo. E se você olha para a cruz, você pode vencer qualquer coisa. Você não está debaixo do conserto da morte, mas da vida. Levante-se em Cristo agora. Eu sou a justiça. Eu sou a justiça de Deus. Por intermédio de Jesus Cristo foi feita a justiça de Deus. Eu sou salvo. E o mal não tem poder sobre mim. Não tem. O diabo foi desarmado naquela cruz. Toda a dívida, tudo foi levado para aquela cruz. Quando nós lemos em Colossenses, toda derrota, todo fracasso, toda doença, essa doença não tem poder sobre mim, porque ela já foi deixada na cruz. Essa derrota não tem poder sobre mim, porque já foi vencida na cruz. O diabo não tem poder sobre mim, porque foi vencido na cruz. Eu fui feito vitorioso na cruz, e todo mal foi vencido na cruz. Eu sou livre em Jesus. Levante-se com força agora. Eu sou livre em Jesus Cristo. Eu sou livre em Jesus. Eu sou livre em Jesus. Eu sou livre em Jesus. Vai passando do teu sangue sobre o teu povo agora, Senhor, e renovando cada vida. Renovando de tal maneira, transformando agora, que todos tenham se vestido dessa palavra, que nenhuma pessoa saia da mesma maneira que aqui entrou, mas que uma grande transformação tenha acontecido. Oh meu Deus, que ela se sinta outra, que ela saia daqui uma outra pessoa, uma nova criatura, livre do passado, livre da condenação, da acusação, livre de todo fardo, de todo peso, que ela saia daqui livre e declarando isso: meu Deus, eu sou livre, Jesus me salvou, eu sou nova criatura, e agora eu vou andar, eu vou viver em novidade de vida. Eu vou andar, eu vou viver
em novidade de vida. Rasga o seu coração e deixa o Espírito Santo tomar você agora. Deixa Ele tomar você. Ensina-me a contar. Deixa o Senhor tomar sua vida. Todos Seja tomado pelo Senhor, tomado pelo Espírito Santo, pela presença de Deus. Que eu possa alcançar. Você foi feito justo. O mal não tem poder sobre você. Você é livre. Tudo já foi vencido naquela cruz. Olha para a cruz. Olha para a cruz. Olha para a cruz. Você pode vencer tudo se você olhar para a cruz. Porque tudo foi vencido na cruz. Olha para a cruz. Nada tem poder de te controlar, de te dominar. Você é livre em Jesus. É hora de você enxergar isso. Eu sou livre. É o meu refúgio. Aleluia. A minha proteção. Tu és meu tudo. Aleluia. Jesus, nada me faltará. Nada me faltará. Aleluia. Tu és meu tudo. Jesus, nada me faltará. Nada me faltará. Tu és meu tudo. Tira toda a roupa religiosa. Jesus, nada Tira me agora. faltará. Diga para o diabo: você não vai mais me condenar, não vai mais me acusar. Você não tem poder sobre a minha vida. Você não vai me fazer viver de forma miserável. Quando o diabo vier e disser para você: você não é perfeito, é hora de você se levantar e dizer: é por isso que eu preciso de Jesus, diabo. É porque eu não sou perfeito. Aleluia. Jesus não precisaria a cruz. Se eu fosse perfeito, Ele não precisaria ter passado por tudo que passou. É porque eu não sou perfeito que eu preciso de Jesus. Aleluia. Quando algum religioso vier e disser para você: me explica esse negócio de que você agora foi feito justo em Cristo, você diga para ele: eu só te respondo se você me explicar como é que Jesus foi feito pecado sem nunca ter pecado. Me responda isso e depois eu respondo o resto. Aleluia. Uau! Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia. Nada me falta. Levante-se com poder. Você é livre. Diabo, você foi desarmado da cruz. Jesus, Aleluia. nada me faltará. Nós somos livres. Nada me faltará. Nós não somos perfeitos. Tu E é exatamente por isso que nós precisamos de um Salvador. Jesus, Aleluia. me faltará. Não tem sentido um Salvador para pessoas que são perfeitas. O sentido da cruz é exatamente esse, para pessoas imperfeitas como nós. Aleluia. A chance da nossa vida foi a cruz. A cruz nos deu uma nova chance. A cruz nos deu uma nova chance. Se não fosse Jesus Cristo, estaríamos debaixo do ministério da morte e da condenação. Mas agora estamos debaixo do ministério do Espírito da vida, que ministra a vida. Aleluia. Aleluia. Vamos, levante a sua mão para o céu e diga isso: eu sou livre. Eu fui feito livre. Eu fui feito justo. Jesus Cristo me justificou e não há
diabo pode estar te acusando e dizendo: o que é que você está dizendo? Você sabe o que você fez essa madrugada? Você tem que dizer exatamente isso para ele. Eu sei o que eu fiz, e eu sei o que Jesus fez na cruz, e eu vou olhar para a cruz e não para o que eu fiz, e ele vai me justificar agora. Jesus, Aleluia. nada me faltará, nada Aleluia. me faltará. Olha para a cruz agora. Tira o olhar de você, tira o olhar do passado, tira o olhar das coisas que você já fez, e simplesmente olha para Jesus, olha para a cruz. Receba o amor dele na sua vida. Receba esse amor, essa liberdade, essa paz, esse alívio. Se sinta aliviado, sinta uma paz que transborda. Receba o amor de Cristo na sua vida, o amor que liberta, o amor que transforma, o amor que muda tudo. O amor de Jesus muda tudo. E seja cheio do Espírito Santo, cheio da presença do Senhor, cheio do poder de Deus na sua vida. Espírito Santo, derrama do teu poder sobre a igreja, renova o teu povo, vai renovando a igreja, vai renovando toda a igreja, renova o teu povo, renova a igreja, Senhor, renova agora. Eu oro por renovação, uma grande renovação. Receba um outro espírito, uma outra visão, receba o poder de Deus na sua vida. Tenha sua mente livre, o seu coração liberto, o seu coração mudado, em nome de Jesus Cristo. Sejam todos revestidos de poder, em nome de Jesus. Eu abençoo a sua vida com um novo tempo, com um novo espírito, com uma outra visão, com o coração totalmente mudado, com a crença certa, que você viva de uma forma completamente diferente de agora em diante. Eu abençoo a sua vida. Você vai para uma glória maior, você está numa glória maior, a glória de Cristo, aleluia, debaixo do sacrifício da cruz, em nome de Jesus Cristo. É isso que você vai dizer para encerrar: eu estou debaixo do sacrifício da cruz. Eu estou olhando para Jesus agora, e por isso eu sou justo. Em Jesus Cristo eu sou justo. Obrigada, Jesus. Amém. Amém, amém.